Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. Ontem tivemos o dia mais aguardado da semana, a famosa Super Quarta. Nos Estados Unidos, o Fed finalmente deu início ao tão esperado ciclo de flexibilização da política monetária, com o primeiro corte de juros desde 2020. A decisão do FONC foi reduzir a taxa de juros em 0,50, levando os Fed Funds para o intervalo entre 4,75% e 5%. Esse movimento inicial nos surpreendeu pela magnitude e pela divisão dos votos. Ela não foi unânime, mas somente um membro votou por uma redução de 0,25%. Com relação ao gráfico de pontos, que traz as projeções futuras deles, ele indicou mais 2 cortes de 0,25 ainda nesse ano. E para o ano que vem, a expectativa é de um total de 100 pontos base de corte. Essa postura mais agressiva está relacionada ao aumento na projeção de desemprego, mesmo com a manutenção das estimativas de crescimento do PIB. E aí, com esse cenário de menos juros, a reação inicial dos mercados foi expressiva, com bolsas globais para cima e dólar para baixo. O real chegou a valorizar mais de 1%, flertando com os 5,40. Mas isso não durou muito tempo. Na coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, adotou um tom mais moderado. Ele destacou que a economia continua em crescimento e que o mercado de trabalho esfriou, mas não vê nada que indique um risco alto de recessão, sustentando a possibilidade de um pouso suave. O movimento mais forte é um sinal de compromisso para não ficar para trás na curva. Mas ninguém deve pensar que esse é um novo ritmo. De toda forma, reforçou a postura de data dependence, ou seja, que as decisões futuras serão baseadas nos dados que ainda estão por vir. Esse discurso sinalizou um caminho de flexibilização inicialmente mais rápido, mas controlado à frente. No próprio gráfico de pontos, a projeção mediana para a taxa de juros de longo prazo subiu ligeiramente, de 2,8% para 2,9%. Isso mostra que o Fed não alterou sua visão sobre a taxa terminal, e ela tem subido. Isso justificou um posicionamento mais cauteloso. No fechamento, tudo acabou invertendo o sinal. Os treasuries tiveram alta, as bolsas caíram e o dólar se recuperou, ficando de lado contra as principais moedas. No Brasil, o real devolveu boa parte da valorização, fechando em 5,46. Na bolsa, com esse externo e commodities pesando, o Ibovespa caiu quase 1%. Já nos juros, ficamos praticamente de lado, com o mercado na espera da decisão do Copom. Vindo para o Brasil, não tivemos novidade. Como era esperado, a Selic subiu 0,25, indo para 10,75%. A decisão foi unânime e a comunicação foi dura, como tinha que ser. Além do Banco Central ter deixado em aberto a opção de acelerar o ritmo, as projeções pioraram consideravelmente no horizonte relevante, boa parte devido ao hiato do produto mais apertado. O comitê afirmou que o balanço de riscos está assimétrico e altista, com o ritmo dos ajustes futuros devendo ser ditado pelo compromisso com a convergência da inflação à meta. Ou seja, a mensagem foi hawk, no sentido de mais juros. Isso ajuda na credibilidade e pode apreciar nossa moeda. Por outro lado, um ponto relevante foi o cenário externo. Eles mantiveram um contexto desafiador com um corte de 0,50 nos Estados Unidos. Juntando tudo, nosso cenário base segue vendo 2 aumentos de 0,25 até o fim do ano, encerrando 2024 em 11,25%. Para a primeira reunião do ano que vem, esperamos mais uma alta de 0,25, indo para 11,5%, onde deve se estabilizar até o segundo semestre, quando iniciará um ciclo de cortes, encerrando o ano em 10,5%. Para hoje, o destaque da agenda segue sendo a política monetária, com Inglaterra e China decidindo juros. Na Inglaterra, as baixas impressões de inflação nos últimos meses até levantam a possibilidade de um corte. Provavelmente a decisão não será unânime, mas os juros devem seguir em 5%. Já na China, o cenário é muito parecido, viés baixista com manutenção, mas lá o buraco é bem mais embaixo. Recentemente, eles afirmaram que ainda tem espaço para cortar a proporção de depósitos que os bancos são obrigados a manter como reserva. Isso aumenta a liquidez, estimula o crédito e impulsiona a economia. Mas como as margens estão mais apertadas, temos deflação e, mais importante, a atividade está bem fraca por lá, não vai ter como escapar da queda de juros. Só não vai ser agora. Para fechar, aqui no Brasil, conheceremos nossa arrecadação da Receita Federal de agosto. O crescimento disseminado de vários tributos, muito influenciado pela força da nossa atividade econômica, deve contribuir para mais um crescimento real na ordem de 2 dígitos quando comparado com o ano passado. O lado da Receita segue performando bem. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!